Como eu já havia mencionado semana passada, a pista da Austrália tem a característica da dificuldade de aquecer os pneus, e isso foi a chave na classificação. Com a pista mais fria e umidade alta na classificação, explica o Russell ter andado só a 2 décimos do Verstappen. Essa não é a realidade entre os dois. Na largada, Verstappen distracionou e deixou o Russell colocar por dentro. Ele acabou espalhando e distracionou novamente, o que possibilitou o mergulho do Hamilton na curva seguinte. Sobre o mergulho, se bate, a culpa é do Hamilton, mas é tudo aquilo que vimos em 2021. Quem tem tudo a perder acaba tendo que ceder. E aqui só inverteram os interesses de cada piloto. Se o Hamilton fez errado, Verstappen errou 2021 inteiro. Voltando para a posição de largada de Max, muitos acharam que ele estava fora da posição e deveria ser punido. Não, a linha amarela é apenas referência. O que manda é se ele está fora dos colchetes, o que não aconteceu. Sobre o Leclerc, para mim ele vacilou. Percebe como ele acabou de passar o Stroll e puxa para dentro no final da freada. O Stroll não tinha muita coisa que fazer porque tinha um Alonso do outro lado. Contato de corrida, mas que poderia ter sido evitado se ele fosse mais cauteloso. Na volta 7, o Albon provoca o primeiro safety car. Na minha opinião, o Russell fez certo em parar. Não era para bandeira vermelha, dava para limpar a pista. E o Russell, por ser o primeiro a passar pela entrada do box, a primeira decisão é dele. Se ele não para e os de trás param, ele seria muito prejudicado. O Verstappen com a Red Bull está em outro nível. Ele segurou o ritmo o tempo inteiro e nas poucas vezes que ele acelerou, a diferença para o resto foi absurda. Repare como ele ultrapassa o Hamilton, ele abre o DRS, passa no meio da reta e na freada ele já está a pelo menos 10 metros de diferença. Nessa mesma volta, ele fecha ela com 2 segundos de diferença para o Hamilton. A Red Bull foi melhor que a Mercedes em reta em 7 km por hora sem DRS. Com o DRS, essa diferença vai para 14 km por hora. Isso mostra o quanto a Red Bull aproveita melhor o DRS. Bom, depois da largada foi gerenciamento de pneus. Por ter chovido nos treinos, eles não tinham muitas informações dos pneus duros. Todos ficaram com receio de forçar e o pneu não durar até o fim. E uma parada a mais seria a pior estratégia. Quando o Alonso forçava um pouco e se aproximava do Hamilton, logo ele tinha que diminuir um pouco o ritmo para resfriar os pneus. Gasly fez uma excelente corrida até a segunda bandeira vermelha. Ele se manteve sempre no top 5 e quando foi ultrapassado pelo Sainz na volta 25, ele conseguiu se manter na zona de DRS até a volta 50, o que possibilitou ele fugir de quem vinha atrás. A segunda bandeira vermelha claramente poderia ter ficado apenas no safety car. Essa vontade da Liberty dos comissários de quererem priorizar o show tem limites. Eles já estavam com problemas para esquentar os pneus. Nesse momento o sol já estava abaixo. Eles deram apenas uma volta lentamente atrás do safety car e foram para uma largada parada. Repare como o Max acaba espalhando na primeira curva. A mesma coisa acontece com o Sainz, que acaba acertando o Alonso. E o Sargent, que perde a freada e acerta o De Vries. Nessa bagunça, Gasly foge pela grama e ao retornar acaba acertando o seu compatriota, desafeto e companheiro de equipe, Ocon. Isso deve ter provocado uma guerra civil dentro da Alpine. E depois da lambança dos comissários, demoraram muito para tomar a decisão mais óbvia, que era encerrar com o safety car na posição da volta anterior, já que eles não passaram nem da segunda curva. E aí, para mim, mais um absurdo. A punição do Sainz de 5 segundos que o tirou de um P5 que ele conquistou durante 56 voltas. Os comissários entenderam que ele poderia ter evitado o acidente, mas nem sequer abriram uma investigação pelo erro do Sargent, que foi muito pior, por exemplo. Como as posições voltaram para a da volta anterior e ficou claro que houve um problema ditoso na primeira freada, eu acho sim que deveriam ter aliviado para o Sainz, até porque o maior prejudicado, o Alonso, não teve prejuízo nenhum. E para fechar, algo muito estranho aconteceu na Mercedes. Quando o Hamilton desce do carro para comemorar seu primeiro pódio do ano, ninguém da equipe estava esperando por ele, só seu amigo Kelly Slater. Ele chegou a falar que gostaria de saber o que esse P2 significava para a equipe, já que ninguém ficou para recebê-lo. É estranho, eu nunca vi isso. Ufa, então é isso, o GP caótico da Austrália rendeu bastante, agora vamos aguardar para Baku no dia 30, outra pista de rua que deve contar com algumas atualizações de algumas equipes. Obrigado para você que não deixa de seguir o canal.